Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Luana e eu sou aluna do curso de Letras Português da UTF-PR. No momento, eu curso a disciplina Estágio Obrigatório 2 e com ênfase em literatura. E juntamente com o meu amigo Jefferson, nós planejamos algumas aulas sobre o livro Nove Noites, do Bernardo de Carvalho. E assim que o Jefferson se apresentar, nós vamos iniciar essa discussão e apresentação da obra. Eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante as nossas aulas. Até daqui a pouco. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o professor Jefferson Braga, o JB, professor de Língua Portuguesa e Literatura. E como a professora Luana falou, nós trazemos para vocês o nosso projeto 9 Noites Pensando no Vestibular. Trata-se de um conteúdo programático que visa trazer para vocês tudo que a gente conseguiu extrair de significação da obra 9 Noites, de Bernardo Carvalho. Isto posto, queria falar para vocês que todo o material que a gente vai trabalhar aqui nas aulas vai estar disposto na descrição dos vídeos, bem como todo o material didático para acesso, link para os vídeos e tudo mais. Agora a professora Luana vai falar para vocês um pouquinho de como que esse projeto vai funcionar, quantas aulas vai ter, como que ele vai ser feito, tá bom? Até daqui a pouquinho. É com você, Luana. Ei, você acha que eles se ligaram na ambiguidade do título do projeto? Quem tiver ligado tá começando bem. Bom, pessoal, então vamos iniciar as nossas aulas sobre a obra Nove Noites. Como eu expliquei, a primeira aula é uma aula mais de contextualização da obra, para que vocês tenham uma percepção global, para que vocês conheçam um pouco sobre o autor, sobre as motivações dele para escrever a obra e onde essa obra está encaixada na literatura brasileira. E para dar início, eu trouxe o escritor José Eduardo Agualusa para nos fazer refletir um pouquinho sobre o papel da literatura e a importância de lermos bons livros. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou colocar. Acho que a literatura, de uma forma geral, é debate, também tem isso, não é? Quer dizer, a literatura, os bons livros são aqueles que nos inquietam, não é? Portanto, a gente termina de ler, mas não termina de ler, não é? Eles continuam dentro de nós e nós ficamos de tal forma inquietos e sobressaltados por aquilo que lemos que vamos falar com alguém, vamos discutir o livro com outras pessoas, não é? As ideias centrais desse livro. Portanto, os bons livros sempre trazem debate, não é? Essa é outra. Então, os livros têm várias virtudes, a literatura tem várias virtudes, mas no fundo tem sempre a ver com a aproximação ao outro, não é? Com a possibilidade de abrir janelas sobre mundos diferentes também, não é? Você pega no... Bom, desculpem interromper assim no meio do vídeo, espero que vocês assistam ele completo depois. Porém, eu queria que fosse uma forma breve, só para a gente dar esse pontapé inicial para a discussão da obra Nove Noites. Então, o que ele coloca ali é exatamente isso, que a literatura é um meio de aproximação de pessoas e que obras bem feitas, bem escritas, boas obras, elas propiciam um debate, e eu acredito que sejam uns bons debates, mas, além disso, também propiciam essa aproximação. E quando a obra é muito boa, como eu diria que é Nove Noites, a gente nunca termina a leitura, porque a gente ainda fica com aquela leitura por um bom tempo conosco, refletindo e trazendo vários assuntos para uma discussão, como vocês vão ver que Nove Noites permite. Bom, então vamos prosseguir com a nossa aula. E agora o Jefferson vai apresentar um pouquinho para vocês sobre algumas características que permitem que o livro Nove Noites seja colocado na caixinha da literatura contemporânea brasileira. Gente, como dizia o nosso poeta Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Quando a vida tá ruim, a arte aflora. Vou deixar vocês agora com uma propaganda de campanha do Dia dos Pais desse ano, do Mercado Livre, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nos elementos,
como que se dá essa propaganda, né? O efeito sonoro, o texto, tudo utilizado ali, né? Quais seriam as intenções de passar. E vocês vão ver que, ao longo do nosso trabalho, que os elementos que a gente encontra aqui, vai encontrar mais para frente, eles se relacionam muito, porque a literatura espelha o que a sociedade está refletindo, né? E a gente vai ver isso em algumas obras diferentes, né? Porque é uma característica da obra contemporânea. Devido aos problemas que ele tinha de coração, de ver jogos, ele nunca teve a oportunidade de me ver jogar. Nico, oh meu filho, eu sei. Faz tempo que você não ouve a minha voz. Você sabe como eu amava ver você jogar? Desde menino. A única coisa que faltou foi ver um gol seu aqui no Maracanã. Então hoje eu queria te pedir uma coisa. Um gol. Só vai só. Dessa vez, vai eu ver de pertinho. Então esse gol 335 aqui no Maracanã é dedicado a ele, que com certeza está lá no céu. Interessante a gente pensar como foi feita essa propaganda, né? Como a narrativa da propaganda conta como foi o contexto de produção da própria propaganda, como é utilizada a linguagem, né? Para alcançar o objetivo da propaganda, que é fazer você comprar pelo Mercado Livre. Não é só homenagear o Zico, o Dia dos Pais, isso é muito importante, mas o Mercado Livre quer vender, né? E eles colocam a sua emoção. É um dia especial para todo mundo, e eles colocam a sua emoção ligada ali. Então ele diz: não há distância que separa o amor. Quem que aproxima essa distância? Quem que entrega os presentes? É o Mercado Livre. Então, por meio da linguagem, eles transmitem essa emoção e vinculam a emoção que eles querem despertar com a marca do Mercado Livre. Vamos ver isso como é que acontece em outras obras. Meus queridos, então a gente viu como que uma das tendências, né, das obras contemporâneas, numa coisa muito corriqueira, um comercial, uma propaganda de televisão. Isso é também um dos elementos da tendência contemporânea, de juntar a coisa mais refinada ao popular, ou seja, essa tendência ela pode ser aplicada tanto numa coisa cotidiana quanto numa coisa mais refinada, mais aprimorada. E aí eu trouxe para vocês a série The Crown, que particularmente eu não vi, mas eu fui procurar conhecer para poder montar um pouco dessa videoaula para vocês, e pelo alvoroço que essa série tem causado no mundo todo, não é só no Brasil, pelas relações. Hoje é cada vez mais difícil a pessoa assiste uma obra de ficção ou lê uma obra de ficção.
e não consegue realmente separar da realidade. Isso é uma marca do autor, que ele cria um distanciamento. Quando ele coloca uma personagem histórica, e essa série, como vocês devem saber, ela fala sobre a família real britânica, as coisas se passam ali e o pessoal fica mandando coisa, colocando coisa na internet, dizendo que aquilo não pode ter acontecido daquela forma. Esquece que aquilo ali é uma série baseada em fatos, mas ela é inspirada em alguns fatos e, lógico, vai ter muito da narrativa, é uma obra de ficção. Mas as pessoas têm muita dificuldade de separar isso, o real da ficção. E a série tem colocado muito esse confronto e tem muita gente que chega. Isso aconteceu também na série O Mecanismo aqui no Brasil também. E em outras obras, né? O pessoal tem uma dificuldade tremenda de relacionar aquela obra como uma obra de ficção e não como realidade 100%. Ela pode ter um pouquinho de realidade e um pouquinho de ficção, porque a vida nunca basta. Então, gente, para materializar isso um pouquinho, para ficar um pouco mais claro para vocês, para quem não conhece a série The Crown, eu trouxe um videozinho de divulgação da terceira temporada da série, né? Eu adaptei ele para ficar um pouquinho mais curto. Tem o link na descrição do vídeo, lá na sala dele completo, né? Atualmente a série está mais, eu acredito que esteja na quinta temporada. Vou colocar ele aqui para vocês. Prestem atenção na narrativa. Hi Brazil, my name is Joshua Connor and I play Prince Charles in The Crown Season 3. Hi Brazil, my name is Tobias Menzies and I play Prince Philip in The Crown Season 3. Hi Brazil, my name is Erin Doherty and I play Princess Anne in The Crown Season 3. I think episode 4 Presta atenção nessa parte. Features Prince Philip's mother. And so I learned quite a lot about his relationship with his mother, which was pretty complicated, and something I didn't know about him. She was committed to an asylum during his childhood, about 5 years, where he had no contact with her at all. And I think on his 16th or 17th birthday, he received a letter from her, having not seen or heard from her in about 5 years. This very kind of estranged relationship with his mother, which the show explores a little in episode 4. Sir, they're ready for you. Para vocês que assistiram, que fato histórico te surpreendeu mais? Você vê que a Netflix, quando eu falo para vocês, a literatura nunca dá nada de graça, a arte nunca dá nada de graça, é isso. Ele começou falando que ele interpretava o Príncipe Philip. E em dado momento ele falou que mostra a infância dele, mostra a mãe dele fazendo isso. Ele não falou que mostra uma atriz interpretando a mãe dele. Ele falou mostra a mãe dele. E não é a mãe dele, né? É nesse sentido que a gente fala que a arte acaba se entrelaçando com a realidade e faz com que o leitor se pergunte se aquilo realmente aconteceu ou não, porque é construído dessa forma, né? O roteirista da série provoca isso por meio da linguagem. A linguagem aqui, inclusive para esta aula, é tudo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os temas recorrentes nas obras artísticas contemporâneas e principalmente na literatura. Então, gente, a gente trouxe aqui alguns temas recorrentes nas obras artísticas contemporâneas. A gente vai, lógico, linkar mais com a literatura, porque é o nosso objeto de trabalho, é o foco do nosso projeto de estágio. Mas isso acontece nas obras artísticas como um todo. Então tem essa produção para um leitor e para um espectador ativo, aquele que está atento às singularidades que o autor propõe. Não é aquele cara que fica esperando aquela coisa já dada, tudo dado.
Ele deixa um elemento ali meio que escondido para que você consiga depreender de acordo com o teu conhecimento de mundo. Naquele momento da tua vida você vai ter uma percepção, daqui a pouco você lê o mesmo livro e tem outra percepção. Você conversa com uma outra pessoa, ela teve uma percepção diferente da sua. Isso é o leitor ativo, aquele que procura significação, não fica esperando só a vinda. A diversidade de modos de narrativa, existem vários tipos de narrar. Aqui a gente tem uma narrativa dupla, talvez tripla, talvez quádrupla, não sei, depende da visão. Tem uma metaficção que pode ser historiográfica, que é o caso de Nove Noites. Nove Noites é baseada no suicídio Ela não é baseada, ela tem o seu mote no suicídio do antropólogo americano Boel Quinn, aqui no Brasil. E a partir daquele suicídio ali, o autor, Bernardo Carvalho, faz uma obra de ficção. Então ele deixa muito claro, ele sabe dessa dificuldade das pessoas saberem, meu Deus, mas isso não aconteceu e tal. Ele deixa bem claro no livro que é uma obra de ficção. Tem elementos reais? Tem. E aí fica essa coisa com o leitor, de você, poxa, mas isso aqui é verdade, cara. Ah, não, mas isso aqui não. Não, mas isso aqui é verdade. Ó, isso aqui realmente, acho que pode ter acontecido. Você fica nessa dúvida. O formato e as linguagens muito curtas, materializando esse tempo líquido que a gente vive, das coisas muito efêmeras, tudo acontece muito rápido, então a linguagem também vai representar isso, é uma linguagem mais curta. A gente tem os dois tipos de linguagem aqui, a gente vai ter uma linguagem mais rebuscada, a gente vai ter uma linguagem mais simples, mais curta, mais objetiva. A metalinguagem, que o livro vai falar um pouco do seu contexto de produção, né? Isso é muito interessante, no livro vocês vão ver, é uma coisa muito bem trabalhada, muito refinado. A união das artes erudita e popular, poder conviver, né? O popular com o refinado ao mesmo tempo. A temática histórica, social e urbana, que é da contemporaneidade, e uma intertextualidade muito grande, como não poderia ser diferente no mundo globalizado como que a gente vive. Aí agora a professora Luana vai falar pra gente um pouquinho sobre o autor Bernardo Carvalho. É com você, Luana. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre Bernardo Carvalho, o autor de Nove Noites. Bernardo Carvalho, ele é jornalista, ele é escritor, ele é tradutor. Ele nasceu em 1960, no Rio de Janeiro, mas viveu boa parte da vida dele em São Paulo e em outros lugares do mundo. Ele foi correspondente por um tempo para a Folha de São Paulo, em Nova York e em Paris. Ele também, atualmente, né, ele é colunista da Folha de São Paulo, ele escreve bastante sobre literatura. Ele viajou muito pelo mundo, e boa parte das obras dele, ele faz um extenso trabalho de pesquisa, principalmente vivencial, eu diria, porque, por exemplo, O Filho da Mãe, que é um dos livros dele que eu estou lendo atualmente, se passa na Rússia, e ele foi morar na Rússia para realmente absorver a realidade do local e, assim, ter mais vivência para escrever, eu diria. Principalmente porque Bernardo Carvalho é um autor que trabalha muito com a mistura, né, da ficção e da realidade. Então, ele traz muitos aspectos que fazem a gente se questionar: isso é verdade ou não é? Isso é mentira ou não é? Então, a gente fica muito nesse questionamento. Acredito que vocês tenham visto isso ao ler Nove Noites. Quem ainda não leu vai perceber pela nossa apresentação. E ele tem uma vasta publicação. Nós podemos perceber aqui que ele iniciou a publicação dele com Aberração, em 1993, que é uma coletânea de contos, e até alguns meses atrás ele teve a publicação do Último Gozo do Mundo, que traz um pouco da realidade do Covid-19. Então, quem gostar da escrita dele e tiver interesse, eu acho que seria um bom livro para conhecer mais sobre a escrita de Bernardo Carvalho.
Bom, pessoal, então chegamos em 9 Noites e eu vou fazer uma breve explicação sobre o livro para que vocês possam ter noção do que os aguarda nas aulas 2 e 3, que é onde a gente vai aprofundar, né, no conhecimento do enredo. E para começar a explicação sobre a obra, eu coloquei a pergunta, né, por que devo ler 9 Noites? Então, além da resposta óbvia, que é porque você precisa para fazer o vestibular, eu diria que também que é porque é uma excelente obra da literatura brasileira. Eu não conhecia Nove Noites, nem Bernardo Carvalho, até parar para estudar, para fazer essas videoaulas para vocês. E foi muito surpreendente. E eu me prendi na leitura desde a primeira palavra do livro. Realmente me surpreendeu muito, eu não esperava pela construção narrativa que ele faz e nem pelos temas que ele aborda, e foi realmente uma leitura muito boa e muito instigante, eu diria. Primeiro, porque ele traz, né, na sua estrutura narrativa, 2 narradores, e sendo um através de uma carta-testamento, que é o Manuel Perna, e o outro narrador que a gente não sabe quem é, que é esse narrador que eu chamo de narrador jornalista investigador, que traz uma escrita no formato mais jornalístico e investigativo, e isso já dá um tom de que tem sempre algo a saber e que você precisa chegar ao fim do livro para saber esse algo. Apesar de que a gente chega aí sem saber muito, desculpem o spoiler, e eu diria que também o fato dele trazer personagens reais para a história também faz com que a gente fique naquela ansiedade por saber o que realmente aconteceu. Então, a história, né, desse narrador, jornalista, investigador, que ao se deparar com um artigo no jornal, sai numa busca investigativa de uma forma muito compulsiva para tentar descobrir o que aconteceu com um antropólogo que se chama Boel Quine, que num trabalho que ele fazia com uma tribo indígena Krahô, no coração do Brasil, como ele coloca, acabou cometendo suicídio alguns meses depois de estar vivendo com essa tribo, e esse jornalista ele fica naquela questão de tentar descobrir o que aconteceu, e de uma forma que eu já dei um spoiler, ele acaba não descobrindo realmente, mas ele perpassa por muita coisa que faz com que o leitor também entre nessa obsessão que ele coloca, que é uma obsessão dele, e o leitor acaba também entrando um pouco nessa obsessão de tentar descobrir os fatos. Então, vale muito a pena. Eu gostei muito, espero que vocês, quem já leu, tenha gostado. E quem ainda não leu, por favor, leia, porque não só pelo vestibular, mas porque realmente é uma leitura bem legal, bem instigante. Bom, pessoal, então, como eu disse, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o contexto, né? E não apenas sobre a produção do livro, mas também de alguns personagens, algumas pessoas reais que passaram no livro, como o Boel Quine, como o narrador jornalista e como o Bernardo Carvalho. Então, o Boel Quine chega no Brasil em 1938, em pleno Estado Novo, após Getúlio Vargas dar um golpe. Então, a gente percebe isso bem refletido na obra, porque o Brasil vivia num clima ditatorial, então havia muita perseguição e também muita censura, e o Boel Quine acaba sofrendo isso, e tanto que ele se sente muito perseguido quando está ali no Brasil, e ele também teve que, isso tanto na vida real quanto na obra, ele teve que
deixar na metade a sua pesquisa com a comunidade indígena dos Trumai, no Alto Xingu, porque o governo achou alguns motivos para que ele não prosseguisse, tivesse que ir embora de lá. Então, ali a gente também está próximo do início da Segunda Guerra Mundial. O Boequim não viu que ele morreu antes, mas a gente percebe toda essa tensão, né, que existe globalmente nesse período e refletido no personagem, na questão de como ele se comporta, na questão de como ele se sente, principalmente quando se trata muito próximo da época que ele comete suicídio, que ele está ali com aquele sentimento de perseguição muito, muito grande. Já o contexto do narrador jornalista e também do Bernardo de Carvalho é o início ali da década de 2000. O Bernardo de Carvalho encontra o artigo escrito pela Marisa Correia, que foi o que iniciou toda a busca dele sobre o Boequim em 2001. Então, a gente está vivendo ali um momento também tenso por conta dos conflitos nos Estados Unidos e alguns países do Oriente Médio. E em 2001 ocorreu, né, o atentado às Torres Gêmeas, no 11 de setembro, e ao Pentágono. Então, aquilo deixou todo o país dos Estados Unidos, eu digo, né, em grande alarme, principalmente porque na época também muitos habitantes do país, principalmente pessoas ligadas a cargos do governo, receberam algumas cartas contaminadas por antrax, que é um vírus, e é um vírus letal. E isso aparece também bastante no livro, porque o narrador jornalista precisa entrar em contato com algumas pessoas de sobrenome Quine para tentar descobrir quem faz parte da família, para tentar descobrir um pouco mais sobre o Boequim. E ele manda muitas cartas, mais de 100 cartas que ele envia, e ele não recebe tantas respostas como ele gostaria. E aí ele não sabe se é porque as pessoas ficaram com medo de abrir as cartas que ele enviou, porque eram de um destinatário desconhecido, né? Ou se as cartas foram interceptadas pelo FBI, por exemplo. Aqui na sequência eu trouxe de forma ilustrativa o artigo da Marisa Correia, O Paixão Etnológica, que fala e que foi o que trouxe um pouquinho sobre o Boequim e que despertou toda a curiosidade, né, do Bernardo de Carvalho, também no narrador jornalista. Eu vou deixar esse material e mais alguns outros lá na sala do Google Classroom para que vocês possam olhar mais profundamente e ter uma noção mais ampliada sobre o assunto, tá bem? Então, agora o Jefferson vai dar continuidade na aula e nos vemos na aula 2. Bem, meus caros, agora que a gente já sabe um pouquinho mais do contexto de produção da obra, do autor, do contexto histórico do que estava acontecendo na época que o livro foi produzido, considerando o nosso mundo globalizado, eu acho que não poderia faltar a gente falar sobre interdisciplinaridade. Porque tudo hoje se conecta. Tudo hoje se conecta e isso não poderia ser diferente com o conhecimento, com os saberes. Eu acho que a gente poderia pensar num livro, um trabalho com 9 noites, sendo trabalhado pelas histórias do ensino médio, pelas disciplinas do ensino médio. Vamos pensar ali como que a história enxergaria, traria, jogaria uma luz ali em cima dessa história, traria os elementos históricos, ia tratar por que aconteceu, a sociologia ia falar do estudo daquela sociedade da época, o que pode ter levado a algumas coisas acontecerem, ia apresentar os estudos sociológicos sobre aquela versão da história. A geografia podia trazer para a gente a vegetação, o clima, o relevo, tudo que o Boequim é um personagem que viajava bastante, então a gente poderia ver essa cultura que ele trazia de um lugar para o outro, a filosofia, como que a filosofia enxergaria esse Boequim, que é uma personagem inquieta,
a gente vai saber um pouquinho mais dele, ele e outras personagens, mas esse homem moderno, né, esse homem contemporâneo, como que a filosofia veria essas e outras situações filosóficas. A gente tem muita doença nessa obra. A gente fala sobre sífilis, sobre malária, sobre tem bastante coisa ligada que a gente poderia explorar sobre o viés da biologia, o estudo da vida, como que a biologia poder e trazer isso integrado para a gente poder colocar em prática essa pluralidade de visões, né? E isso a gente só faz aumentar o nosso conhecimento. Então, essa foi a nossa primeira parte introdutória. E aí a gente vai se ver agora a partir da segunda aula e terceira aula, já aprofundando sobre o enredo. E eu espero que vocês gostem bastante do livro e das aulas. Vejo vocês na aula 2. Até mais!